ressentimento ele é democrático. Ele acontece para todo mundo e todos nós já passamos por isso. Mas no ambiente de trabalho, por exemplo, eu como professor, quando eu não entendi ainda dessas coisas, fiquei ressentido uma vez com uma turma. E aqui eu quero que vocês prestem bem atenção no que pode gerar o ressentimento em termos de comunicação. E eu estava com um problema na voz. Um problema bem sério na voz. Eu dava 40 horas de aula, aliás, 44 horas de aula naquela época. Desenvolvi uns nódulos nas cordas vocais, porque eu também não sabia usar a voz, eu estava ainda no início da minha carreira. E aí fui em vários profissionais para ver o que estava acontecendo. Cheguei a perder totalmente a voz. A fono e também o otorrino, na época que me trataram, eles disseram, olha, ou tu vai parar de dar aula, porque daqui a pouco isso vai ficar mais grave. A maneira, enquanto o semestre não termina, dando aula tu precisa tomar algumas precauções. Eu tive que fazer vários exercícios, tomar mais água, tomar menos café. E uma das coisas era que eu tinha que dizer para as turmas que eles não poderiam ligar os ventiladores da sala. Na época não tinha ar-condicionado nas salas, hoje algumas faculdades já têm ar-condicionado, mas se tivesse ar-condicionado também não poderia ligar. Então tinha os ventiladores de teto e eu tinha que dizer para a turma que os ventiladores tinham que estar desligados para que eu pudesse falar. Isso porque senão prejudicava as cordas vocais, eu acabava tendo que falar mais alto e eu não podia. E era calor, era verão já. E eu ia para aula, isso lá em Porto Alegre, na Uniriter, foi uma turma de lá ainda. E eu fui dar aula, eu estava de terno, naquela época eu usava terno para dar aula, enfim, questões de advocacia, você é advogado, então você vai de terno, você tem outros compromissos. E aí eu estava na aula dando aula, falando e falei isso, e quando eu falei isso, que eu ia desligar os ventiladores, eu cheguei e disse, eu vou ter que desligar os ventiladores, assim, assado, expliquei a situação. Teve duas alunas do fundo que começaram a falar, só o que me faltava. Tá muito calor, que saco. E aí eu falei, olha, eu lamento, mas eu vou ter que desligar. E fui lá e desliguei. Não desliga, eu tô pagando. Cara, quando aquelas criaturas falaram isso, pra mim, na sala de aula, me subiu uma reação. Me deu assim um desgosto por aquilo, um desgosto. E a emoção foi bem essa, foi desgosto, nojo. Eu tive uma repulsa e aquilo me fez muito mal, me deu um nojo, também me deu tristeza, eu fiquei triste. Veja bem como é que são as emoções. Vem uma surpresa, tu fica surpreso do que a pessoa está dizendo, aí te dá um desgosto. Aí esse desgosto se transformou em raiva. Eu fiquei com raiva, porque a vontade que eu tinha era mandar aquelas criaturas pro inferno, mas não como eu mando meus alunos, de vez em quando eu mando o pessoal pro inferno, né? Mas era sabe, dar uns tapas. Eu tinha vontade de dar uns tapas na cara dessas criaturas. Vontade que eu tinha era essa. Cai fora daqui. Fora daqui. Mas eu não podia fazer isso. Então eu tive que reprimir aquela raiva. Eu reprimi a raiva, fiquei com desgosto. Veio a raiva, eu reprimi. E aí quando eu sufoquei a raiva veio aqui na minha garganta. E quando tu reprime a raiva, que fica aqui, fica um nó na garganta. E eu queria falar e eu tinha que falar e aí piorou a situação. E aí eu falei e eu senti, eu quase chorei de raiva. Sabe o que é isso? Tu quase chorar de raiva. E eu reprimi aquilo. E quando eu reprimi aquilo, eu não soube na época lidar bem com a situação. Eu dei a minha aula, mas dei a minha aula com esse ressentimento. E a aula inteira foi assim. Na mesma semana eu voltei a dar aula e aí eu entrei na turma já com ressentimento. Eu olhava para as gurias, eu já ficava ressentido, ficava mal. Eu olhava para a turma, eu ficava mal. E aí, como é que vocês acham que era a minha aula para essa turma? Vocês acham que era boa? O que o aluno tem que sentir quando o aluno te vê? Tu está sendo professor ali, sabe o que tu tem que despertar? Que sentimento tu tem que despertar nos alunos? Tu tem que despertar curiosidade, tu tem que despertar motivação para estudar. Então a tua aula tem que ser interessante. Eu brinco muito em sala de aula, então eu trago uma aula que procura ser com entretenimento, nos momentos certos, para brincar, para que as pessoas interajam, para que as pessoas tenham motivação de estudar e que desperte a curiosidade. Em vez disso, os alunos olhavam para mim e a minha fisionomia relembrava eles do episódio. E aí o que eles sentiam por mim? Pena.